Oi pessoal, vamos continuar aqui a nossa leitura da biblioteca. Nós vamos começar a história do Jazão, né? Conhecida história dele, desconhecido herói. Né? Jazão é filho de Aizon com Poliméde, e Aizon é filho de Creteu. Só para vocês lembrarem da genealogia, né? Então vamos lá. Jazão era filho de Aizon, que é filho de Creteu, e Polimedes. Polimedes, filha de Autólico. Jazão viveu em Iolcos, onde Pélias se tornou rei depois de Creteus, depois do avô dele. Quando Pélias consultou um oráculo sobre o seu reino, o deus declarou que ele deveria se precaver contra o homem que usasse uma sandália só. Primeiro, ele não entendeu o oráculo, mas depois aquilo ficou claro. Quando ele estava performando um sacrifício a Poseidon à beira do mar, ele convidou muitas pessoas, incluindo Jazão. Jazão, que vivia na cidade, mas numa parte afastada, né? Onde ele cultivava alimentos, né? Ele correu para participar do sacrifício. Ao atravessar o rio Anauros, Jazão perdeu uma sandália na correnteza. E então ele chegou do outro lado do rio como um homem de uma sandália. Quando Pélias, o rei, bateu o olho nele, o conectou ao oráculo. Aproximou-se dele e perguntou o que ele faria se ele fosse o governante e recebesse um oráculo dizendo que provavelmente ele seria morto por um dos cidadãos. O que você faria, Jazão? Jazão seja porque isso aconteceu com ele, seja por causa da ira, da fúria de Hera, disse: Jazão respondeu para o Pélias: eu iria mandá-lo trazer o tozão de ouro. Quando Pélias escutou isso, ele imediatamente ordenou a ele para ir atrás do tozão, que estava, vocês lembram da história? Lembram da história dos filhos de Atamas? Que governou a Beócia e foi pai de Frixus e Helle, que foram ameaçados pela madrasta, né? Então a mãe deles os colocou para fugirem montados num carneiro de ouro, carneiro com a lã de ouro, né? E chegando no seu destino, essa lã de ouro foi enrolada num carvalho sagrado de Ares, né? Então o Jazão tinha que ir lá nesse carvalho e pegar
a lã dourada. Aí só repetindo. Quando o Pélias escutou a sugestão de Jazão, imediatamente ordenou que ele trouxesse o Tosão, que estava numa caverna de Ares, na Cólquida, pendurado num carvalho e guardado por uma serpente que nunca dormia. Agora a sessão: a busca pelo Tosão Dourado. Enviado nessa busca, Jazão convocou o filho de Frixos, o filho do rapaz que levou o Tosão para o carvalho de Ares, Argos. Orientado por Atena, Argos construiu um grande navio chamado Argo, por causa do seu construidor, Argos. Atena afixou na proa um pedaço de madeira que podia falar sobre o carvalho que eles buscavam. Quando o barco foi construído, Jazão consultou um oráculo, e o deus do oráculo o ordenou que ele deveria começar a navegação após de reunir os heróis da Hélade. Aí a sessão agora é o catálogo dos argonautas. Os heróis reunidos foram Tifis, filho de Ragnias, que era o encarregado do barco. Orfeu, filho de Oiagros. Zetes e Calais, os filhos de Bóreas. Castor e Polideuces, filhos de Zeus. Telamon e Peleus, filhos de Aiacos. Heracles, o Heracles participando, filho de Zeus. Teseu, também participando, filho de Aigeu. Idas e Linceus, filhos de Afareus. Anfiaraos, filho de Oicles. Caineus, filho de Corono. Palaimon, filho de Hefesto ou Aitolo. Cefeus, filho de Aleus. Laertes, filho de Aceísios. Autólicos, filho de Hermes. Atalante, filha de Scoineus. Atalante, uma mulher. Menoítius, filho de Actor. Actor, filho de Hippasus. Admetus, filho de Féres. Acastus, filho de Pélias. Euritus, filho de Hermes. Meleagro, filho de Oineu. Ancaius, filho de Licurgo. Eufemos, filho de Poseidon. E temos filhos de Zeus e Poseidon no barco. Poias, filho de Tálmacos. Boltes, filho de Teleon. Fanos e Estafilos, filhos de Dioniso. Erginos, filho de Poseidon. Periclímenos, filho de Neleu. Algeias, filho de Hélios. Íficlos, filho de Téstios. Argos, filho de Frixos. O Argos que construiu o barco. Euríalos, filho de Mecisteus. Peneleus, filho de Ripalmos. Leitus, filho de Alector. Ífitos, filho de Náubulos. Ascalafos e Iálmenos, os filhos de Ares. Astérios, filho de Cometes. E Polifemos, filho de Elatos. Muitos heróis. O início da viagem. Lemnos.
Com Jasão como capitão, esses homens foram ao mar e chegaram numa terra, na ilha de Lemnos. Aconteceu de que Lemnos, naquela época, estava sem homens e era governada por Hipsípile, filha de Toas, por a seguinte razão: as mulheres de Lemnos não haviam honrado Afrodite. Então essa deusa as afligiu com um cheiro horrível. Por essa razão, seus maridos capturaram mulheres da Trácia próxima e trouxeram essas mulheres para as camas deles. Os homens pegaram mulheres da Trácia e levaram para as camas deles. Por terem sido desonradas, as mulheres de Lemnos mataram os pais e maridos delas. Hipsípile, sozinha, salvou o pai dela, Toas. Então, os argonautas, tendo chegado em Lemnos, naquela época, em que Lemnos era governada por uma mulher, eles dormiram com as mulheres. Hipsípile, a rainha, levou Jasão para sua cama e com ele teve filhos, Euneus e Lebrofonos. Primeira parada dos argonautas, Jasão deitou com Hipsípile e com ela teve filhos. Agora a terra dos Doliones e o rei Cisico. Depois de Lemnos, os argonautas chegaram na terra dos Doliones, cujo rei era Cisico. Ele os recebeu de uma forma muito amigável, mas quando eles os argonautas, voltaram para o mar, só que encontraram ventos adversos, eles voltaram para a terra dos Doliones, sem que os Doliones percebessem. Os Doliones pensavam que era um exército pelágio, porque os Doliones sofriam constantes ataques dos pelágios. E na noite escura, os Doliones combateram os argonautas. Então, aqueles que não percebiam porque estavam sendo atacados por aqueles que não percebiam quem eles estavam atacando. Os argonautas mataram muitos homens, incluindo Cisico. Quando o dia chegou e eles perceberam o que havia acontecido, eles lamentaram amargamente, cortaram seus cabelos e deram a Cisico um apropriado funeral. Após o funeral, os argonautas saíram e foram e aportaram na Mísia. Aí tem aqui a passagem: perda de Heracles, Polifemos e Hilas. Nossa, já vão perder Heracles? Eles foram abandonados por Heracles e Polifemos. Hilas, o filho de Teodamas, era namorado de Heracles. Hilas. Quando Hilas se afastou para pegar água,
Ele foi abduzido por algumas ninfas por causa da sua beleza. Polifemo escutou ele gritando, levou a sua espada e o procurou, na crença de que o garoto estava sendo abduzido por piratas. Quando Heracles o encontrou Polifemo, Polifemo contou a Heracles sobre o que estava acontecendo. Quando esses dois, Polifemos e Heracles, enquanto eles procuravam por Hylas, o barco zarpou. Os argonautas zarparam. Então, 3 homens foram deixados para trás. Polifemo fundou a cidade de Cios, na Mísia, e se tornou o rei. Enquanto Heracles retornou a Argos. Mas Herodotos, um outro mitógrafo, diz que Heracles, naquela época, não navegava de jeito nenhum. Mas não havia navegado, mas que ele foi escravo na corte de Ônfale. Ferecides, outro autor, diz que Heracles foi deixado para trás em Afetai, na Tessália. Depois que Argo disse que o navio era incapaz de levá-lo por causa do peso dele. Heracles era grandalhão, né? Demaratos, outro autor, conta a história de que o Heracles navegou até a Cólquida. E Dioniso diz que Heracles, de fato, era o líder dos argonautas. Mas a história que o Apolodoro conta é que os argonautas partiram e deixaram Heracles, Hylas e Polifemo para trás. Agora, a terra dos Bebrices, Amicos. De Mísia, os argonautas foram para a terra de Bebrices, governada por Amicos, filho de Poseidon e da ninfa Bitines. Um homem poderoso, esse Amicos, e ele forçou os estrangeiros que chegaram lá ele forçava os estrangeiros que costumavam chegar lá num lugar e os matava. Os forçava numa caixa e os matava. Então, os argonautas chegaram, né? E aí esse amigo se aproximou de Argo, da sua forma costumeira, desafiando o melhor deles para boxe, para lutar boxe com ele. Então, Amicos matava os homens, nada a ver com caixa, né? Lutando boxe com eles. Um boxeador, hein? E aí o Amicos desafiou os argonautas para lutar. Polideuces é um conhecido boxer da antiguidade. Polideuces assumiu, então, essa tarefa de lutar boxe contra Amicos. O acertou com o cotovelo e matou Amicos. Quando os Bebrices atacaram Polideuces, os heróis pegaram as armas dos Bebrices e mataram muitos. Fineus e as Árpias. Saindo então da terra dos Bebrices, eles chegaram
em Salmideços, na Trácia, onde Fineus, um profeta que havia perdido sua visão, vivia. Terra de Fineus, um profeta cego. Alguns dizem que esse Fineus era filho de Agenor. Outros dizem que ele era filho de Poseidon. Eles dizem que Fineus estava cego por causa dos deuses, porque ele previu o futuro dos mortais, para os mortais. Mas alguns dizem que ele foi cegado pelo Bóreas e pelos argonautas. Por quê? Fineus foi persuadido a cegar os seus próprios filhos pela mãe madrasta deles. Alguns dizem que Fineus era cego por causa de Poseidon, porque Fineus disse que os filhos de Frixos, o rapaz que rolou o tozão de ouro, né, no carvalho de Ares, os filhos de Frixos, alguns dizem que Poseidon cegou Fineus porque ele disse para os filhos, ensinou aos filhos de Frixos como governar, da qual que dá para a Hélade. Os deuses também soltaram as árpias em cima dele. As árpias tinham asas. E quando uma refeição estava pronta para Fineus, as árpias voaram do céu. Elas roubaram a maior parte da refeição de Fineus. E o pouco que elas deixaram para trás foi impregnado com um odor ruim, de modo que ninguém mais poderia comer aquilo. Quando os argonautas quiseram aprender o que havia acontecido na sua viagem, eles dizem que... Então, quando os argonautas quiseram saber o que aconteceria na viagem deles, né, perguntando ao Fineu, Fineu disse que ele daria a eles um conselho sobre se os argonautas o livrassem das árpias. Então, eles prepararam uma mesa cheia de comida para o Fineus. As árpias voaram, né, desceram do céu, subitamente, com um choro, e roubaram a comida. Quando os Étis e Calais, filhos de Bóreas, viram as árpias, eles pegaram suas espadas e, sendo eles mesmos alados, perseguiram as árpias pelo ar. Foi destinado que as árpias morreriam nas mãos dos filhos de Bóreas, e que os filhos de Bóreas morreriam na época em que eles perseguissem algo que eles não poderiam pegar. Mas daquela vez eles iriam matar as árpias. Assim que as árpias eram perseguidas, no Peloponeso, uma delas caiu no rio Tigres, que agora é chamado de Arpis, por causa dessa harpa que caiu lá. Esse rio também, é chamado por alguns de Nicotoi, outros Aelopus. Teve uma ápia que voou cruzando o Propontis até que ela
chegou à Ilha das Equinádeas, que agora é chamada de Strófades, por causa dessa Hárpia, porque ela se transformou quando alcançou a ilha, e chegando à margem, caiu de exaustão. Assim como também caiu de exaustão aquele que a perseguia. Apolônio diz que, na sua Argonáutica, né? A Argonáutica de Apolônio, né? Que a gente vai ler. Disse que as Hárpias foram perseguidas tão longe quanto chegaram na terra de Estrofades, e não sofreram nada após jurarem que nunca mais voltariam a Fineus. Então elas foram perseguidas longe, as Hárpias, e juraram que não voltariam mais a perturbar o Fineu, a ilha do perturbar Fineus, né? O vidente cego, que não conseguia comer. Agora, a seção as Simplégades e a perda de Idmon e Tifes. Livre das Hárpias, Fineus deu aos argonautas informação sobre sua viagem e os avisou sobre as Simplégades no mar. As Simplégades eram pedras enormes que fechavam a passagem por mar quando elas eram esmagadas juntas pela força dos ventos. A neblina sobre elas era densa e o estrondo decorrente da batida de uma com a outra era alto. Era impossível mesmo para pássaros atravessá-las. Então Fineus disse a eles, os orientou a enviar um pombo entre as pedras. Se eles vissem que o pombo sobreviveu, eles poderiam navegar por entre elas, sem preocupação. Mas se eles vissem que o pombo morreu, eles não deveriam tentar pressionar a passagem. Após escutarem isso, todos eles então partiram. Quando eles estavam próximos às pedras, eles soltaram um pombo da proa. Assim que ele voou, a colisão com as rocas, com as pedras, cortou a ponta da cauda dele. Pombo tem cauda ou tem rabo? Então, os argonautas viram, tomaram cuidado com as pedras. Esperaram as pedras se retraírem. Então, com a ajuda de Hera, eles passaram entre elas. A ponta do barco sendo raspada. Os Simplégades permanecem lá desde aquela época, porque foi destinado que elas, Simplégades, iriam permanecer completamente paradas quando um barco passasse entre elas. Os argonautas então chegaram a Mariandinoi, e o rei desse lugar, Licos, os recebeu de uma forma muito amigável. Lá, Idmon, o profeta, morreu após um javali feri-lo.
Tifes também morreu. E Ancaios tomou o trabalho de pilotar o barco. Então esses que morreram são argonautas, né? Morreram em Mariandiной. Tifes morreu. Tifes era o encarregado. Tifes, filho de Agnes. Então foi substituído por Ancaios. E Idmon, o profeta, morreu. Vamos ver se o profeta está esse Idmon está entre os argonautas. Não achei aqui na lista o Idmon. Então, chegada... A gente continua no próximo vídeo, tá?